Bom dia, querido amigo, amado irmão. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais um dia maravilhoso de vida. Que tenhamos gratidão a Deus, né? Por estar suspirando, por estar vivo, né? E por termos a vida que a gente tem. Amém? Que sejamos gratos a todo momento. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 10. E diz assim: Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo o consumir. Amém. Neste texto, a gente pode ver a história de Micaías, filho de Imlá, foi um profeta de Samaria, que durante o reinado de Acabe profetizou a derrota e a morte do monarca ímpio na guerra, Foi um profeta que viveu em tempos de guerra, em um tempo no qual a mentira, a idolatria, a imoralidade queriam se apossar da nação israelita. A guerra, então, era espiritual. Era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. O que um cristão em tempos de guerra pode esperar? E o mais importante, o que esperar de um cristão em tempos de guerra? Em tempos de guerra não podemos nos apegar a números, e sim a verdade. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe e Josafá. Eram profetas acomodados, vendidos, mercenários. Passavam-se por homens de Deus, mas não o conheciam. Sua preocupação era agradar os poderosos, Estavam em maioria e possuídos de um espírito de mentira. Micaías era minoria, porém não se apegou a números, e sim à verdade. Não devemos ter medo de defender a verdade, nem de ter receio de estar em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus e com a verdade. Em tempos de guerras, precisamos conhecer e proclamar a palavra de Deus. Micaías compareceu diante do rei Josafá e do rei Acabe, entregou o recado do Senhor. Israel seria derrotado, Acabe seria morto, e um espírito de mentira estava usando os 400 profetas a fim de que tudo isso viesse a acontecer. Como servo de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer e proclamar a sua palavra, Não importa o que os outros pensam e nem mesmo o que nós pensamos. O que importa é o que Deus diz. Uma vez que tenhamos tomado conhecimento de sua verdade, é ela que devemos defender. Micaías conhecia a verdade a respeito dos profetas, Profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou, e sim uma coisa que a gente falou porque Deus vai fazer. Então, em tempos de guerra, devemos estar dispostos a pagar o preço da fidelidade. Micaías apegou-se à verdade e proclamou a palavra de Deus. Isso teve um preço. Ele foi agredido e aprisionado. Nós precisamos saber que a fidelidade tem um custo. A obediência tem um preço, mas a desobediência tem um preço muito maior, A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito, quer as pessoas escutem ou não. A palavra de Deus, proclamada, tem duas finalidades: a salvação dos que se arrependem e a condenação dos que se endurecem. Ela jamais é desperdiçada. O mundo não precisa que pensemos como ele pensa, que falemos como ele fala, que vivamos como ele vive. O mundo precisa que sejamos sal e luz. Ele precisa que a igreja permaneça como um farol e que não nos curvemos diante de ideologias e comportamentos pecaminosos. Não podemos nos apegar a números, temos que estar dispostos a construir uma minoria que se apega à verdade.
Precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-la com ousadia. Devemos estar dispostos a pagar o preço da fidelidade, lembrando sempre que o preço da infidelidade é infinitamente maior. Então, que não nos falte a compaixão pelos que vivem no erro e precisam ser alertados. A coragem para anunciar a verdade que liberta, transforma e restaura. E a fé para lembrar que por mais que o mundo pareça desgovernado, há um Deus assentado sobre o trono, o qual encaminha todas as coisas para o final que estabeleceu. Em tempos de guerra, avante. Prossigamos firmes, movidas pela compaixão, coragem e fé, que possamos cumprir com a nossa missão. Então conquistemos os aplausos do céu e não aqui da terra. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, que você reflita sobre ela. Tenha um maravilhoso e perfeito dia.